Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Caminhoneiro sempre anda sozinho. A maior companhia do caminhoneiro é o rádio. É Deus e o rádio. E eu gosto muito de contar história e admirava aquelas histórias do rádio dos mais antigos. Em especial o Gil Gomes. Eu adorava as histórias do Gil Gomes. Do Eli Correia. Mas teve uma história do Gil Gomes que me marcou bastante. Foi uma história que ele contou do bandido da Luz Vermelha. E aquela história me impressionou bastante. Eu me lembro dela desde a primeira vez que eu ouvi, há muito tempo, isso aí lá na década de 90. E eu sempre tive essa história guardada comigo na cabeça. E eu resolvi contar essa história mais ou menos como eu lembrava do dia que eu ouvi no programa dele. É uma história que foi real, mas ela, da maneira que eu estou contando, ela é baseada naquela história que eu ouvi. Então, assim, eu me contei do jeito que eu me lembrava dessa história no rádio. Os grandes contadores de histórias do rádio. Gil Gomes é o meu preferido. Gostava muito. Viajar nas madrugadas ouvindo o programa dele. Tava na Rádio Globo, outras vezes na Record, mas eu sempre dava um jeitinho de sintonizar. É uma história triste, mas me marcou bastante. Eu imaginei comigo um dia contar essa história. E hoje eu estou tendo a oportunidade de contar sobre o bandido da Luz Vermelha. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Que história é esta? Que história que me foi contada ou relembrada? Me lembraram desta história. Ah, era tão gostoso a nossa infância. Eu adorava quando chegava de tarde, a minha irmã trazia para mim sempre um docinho. Ela passava na vendinha, sempre trazia um docinho para nós. Para mim, para minha mãe e às vezes até para meu pai, todo dia. Mas uma vez ela ganhou um rádio da patroa, ela trabalhava lá no centro, ela ganhou um rádio e ela deu de presente para minha mãe. Ixi, nós adorávamos escutar aquele rádio, era tão gostoso. Mas tinha época que dava medo também. Tava passando no rádio. Todo dia passava no rádio de um tal bandido da Luz Vermelha. A gente morria de medo. Diz que ele atacava ali na onde a minha irmã trabalhava. Ela morava no centro, ela trabalhava no centro naquela época. Faz muito tempo isso. E diz que ali no nosso bairro também era perigoso. E tanto é que meu pai levantava de madrugadinha e levava minha irmã até no ponto de ônibus para ir trabalhar, para não ter perigo. E assim ia. Eu lembro que eu escutava minha mãe levantando, fazia um café, fazia a marmita do meu pai, e ele saía, meu pai levava a minha irmã até o ponto do ônibus e dali já ia trabalhar também. E assim foi durante bastante tempo, até que a gente escutando nesse rádio todo dia essas notícias, o patrão e a madame sugeriu para minha mãe que a minha irmã morasse lá junto com eles. Final de semana ela vinha, porque era perigoso levantar cedo e às vezes chegar à noite do trabalho. E assim ela fez, ela ficou morando lá. Aí quando chegava sábado ela vinha embora. Era tão gostoso, sempre quando ela vinha ela trazia para mim um presente. Às vezes ela trazia um brinquedo, às vezes ela trazia um doce. Esses que sobrava lá na casa do patrão, eles eram muito ricos. E ela sempre trazia para mim. Meu sábado era uma alegria. A minha irmã me ajudava a fazer o trabalho da escola. Ela me levava a passear, a gente ia na igreja junto. Ela até cantava no coral da igreja. Era tão bonita. Minha irmã chamava Lúcia. A gente chamava ela de Lucinha. Eu amava minha irmã. Mas um dia foi tudo diferente. Chegou num sábado, minha irmã chegou. Ela nem me abraçou, nem me deu presente, nem me beijou. E ela entrou pro quarto dela e ali ela ficou quieta. Minha mãe entrou atrás
E ali eu escutei que minha irmã chorou, e a minha mãe ficou tempo lá dentro conversando com ela, e eu não entendi. E a minha mãe saiu de cabeça baixa, e eu querendo entrar no quarto para dar um beijo na minha irmã, para dar um abraço, e minha mãe falou que era para deixar ela sossegada lá, que ela não estava muito bem, e que era para mim ficar brincando lá fora. Mas enfim, eu fiquei o dia inteiro apreensivo, olhando para a porta do quarto para ver a hora que ela ia sair, e nada. E passou aquele dia, e passou aquele final de semana, a minha irmã não saiu do quarto. Eu me lembro que à noite, deitado na cama, eu escutei ela saindo do quarto e indo no banheiro. A gente tinha um banheiro fora da casa, e eu lembro que eu escutei ela abrindo a porta da sala, da cozinha, e saindo pro banheiro lá fora. Minha irmã não estava muito bem, não. E passado alguns dias, algumas semanas, a minha irmã, parece que a alegria dela tinha ido embora, e parece que ela não gostava mais de mim. Ela era mais velha que eu, naquela época, uns 8 anos mais velha. Eu era um menininho, ela já era mocinha, e a gente se dava tão bem, eu adorava ela, mas eu acho que ela não gostava mais de mim. Não sei por qual motivo, ela saía trabalhar, ficava semana, quando voltava, se trancava naquele quarto e não falava mais com ninguém. Até que um dia, eu levantei cedinho, fiquei olhando na fresta da porta, eu vi minha mãe preparando uma malinha, e eu vi a hora que a minha irmã saiu com meu pai. Eu falo com tanta tristeza que eu não sabia que esse seria o último dia que eu ia ver minha irmã. Ela foi embora. Eu levantei, olhei, perguntei para minha mãe onde que tinha ido a minha irmã, onde que ela tinha ido, onde que a Lucinha foi. A minha mãe só falou: ela foi morar com a sua tia lá no interior. Ela arruma um serviço melhor lá, ela vai ficar por lá um tempo. Ela vai ganhar mais, vai ficar por lá. Foi uma tristeza muito grande, porque era só eu e ela. Por fim eu acabei ficando sozinho. Eu lembro que foi muito triste. A minha mãe chorava de sempre. Eu não conseguia entender. Falei: mãe, por que a senhora não pede para a Lucinha voltar? Ela está fazendo tanta falta para a gente. E por que a senhora não pede para ela voltar? Meu filho, ela não pode. Ela está trabalhando lá na cidade da sua tia. Ela não pode mais vir, que o serviço dela lá é muito bom. Mas no final do ano ela vem. Eu estava muito triste. Eu não conseguia entender por que ela tinha que ter ido. Estava tão gostoso. Então a vida da gente era tão boa. Apesar de ser uma vida pobre, uma vida humilde, mas era tão gostoso. Eu esperava ansioso quando a minha irmã chegava sábado do trabalho, para a gente passar o dia junto, para a gente ir para a igreja, para a gente sair passear. Enfim, isso aí acabou. E um certo dia, meu pai levantou de madrugada, bem cedinho, minha mãe, eles me deixaram na casa de uma vizinha que a gente tinha, e eles saíram. A vizinha falou que eles foram fazer uma viagem, mas logo de noite ou amanhã estaria de volta. Mas enfim, passou aquele final de semana e nada. Eles foram chegar em casa, já era numa terça-feira. Eu fiquei ali com aquela vizinha e lembro bem quando minha mãe chegou, minha mãe chorando muito, meu pai de cabeça baixa, abatido, e eu sem entender nada. Falei: mãe, para onde a senhora foi? O que aconteceu? Minha mãe só falava que nada, não tinha acontecido nada, mas eu não estava entendendo. E também eu era só um menino naquela época, não entendia essas coisas de gente grande. A única coisa que eu entendia é a saudade que eu tinha da minha irmã, que era muito grande, e sentindo a falta dela. Passado um tempo, uns 6 meses mais ou menos, a tristeza naquela minha casa era tão grande, a minha mãe chorando. Teve vezes do meu pai até levar ela para o médico, para o hospital, de tão ruim que a minha mãe ficava. Eu não conseguia entender por causa daquilo tudo. A nossa vida estava tão bem, de repente ficou tão triste. Foi quando passou mais uns 3 meses, 4, eu de tanto perguntar, a minha mãe revelar para mim que a minha querida irmã Lucinha tinha morrido. Eu não entendi, eu não consegui entender. Enfim, eu falei: mãe, mas como?
Meu filho, aquele bandido da luz vermelha, ele entrou na casa do patrão e da madame, ele violentou a sua irmã e a sua irmã ficou grávida. E a gente precisou levar ela embora, só que a sua irmã não resistiu. Passado um tempo, ela teve uma depressão muito forte e ela acabou perdendo essa criança por sorte ou por azar ou por sei lá qual vontade de Deus, e ela acabou morrendo também. Meu mundo caiu, meu mundo veio ao chão. Eu era um menino, eu tinha que me fazer homem para suportar um desespero tão grande da minha mãe contando aquilo e eu chorando. Eu me lembro que nessa época meu pai pouco falava e a partir desse dia passou a falar menos ainda. E a minha mãe explicou que esse bandido da luz vermelha entrou na casa do patrão e a violentou. Eu queria sair para o mundo, caçar esse tal bandido da luz vermelha que estava aterrorizando todo mundo e ter feito essa tragédia com a minha irmã. Mas eu era só um menino na época e eu não conseguia, eu não tinha como ter nenhuma reação. Enfim, passado muitos anos depois disso, eu com muita falta da minha irmã, eu pude fazer uma visita para essa minha tia, onde minha irmã ficou até os últimos dias, e essa minha tia falou: a sua irmã, ela estava muito ruim e não conseguiu resistir, perdeu, mas ela piorou depois que ela descobriu, num dia que ela foi pegar as compras do mercado no porta-mala do carro do patrão, ela viu no porta-mala do carro do patrão uma lanterna de luz vermelha e a chave do quarto da casa onde ela morava, junto. Aí eu fui entender porque o patrão, a madame, não apoiou em nada, aquilo tudo ficou encoberto. Meu pai e minha mãe muito humildes, pobres, sem ter nenhuma reação, sem ter como reagir àquilo. E a vida da minha irmã foi levada. E eu me lembrei no episódio de um radialista famoso que falava no rádio que ninguém nunca ia ter certeza de qual e quantos crimes esse bandido da luz vermelha fez. Eu sei que esse crime, se foi ele ou se não foi, acabou com nossas vidas. Devastou a minha vida e a vida da minha mãe e a vida da minha família. Ô, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí pra nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.